Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui, depois da última aula, sou o professor Felipe Lins, professor de Geografia da Rede Miguel Couto, e a gente agora vai estar dando sequência no nosso conteúdo da apostila. Lembrando que a aula de hoje é uma aula um pouco mais extensa, então eu vou estar dividindo em aproximadamente 2 aulas por volta de 15 minutos cada aula, beleza? Então vai ter a aula de População Brasileira 1 e a aula de População Brasileira parte 2, beleza? Nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês aqui aspectos gerais de população, conceitos gerais, e depois a gente vai estar trabalhando as características da população brasileira, como essas taxas brasileiras de crescimento populacional vão sendo alteradas ao longo do tempo, quais são as causas, quais são as consequências, isso de forma bem tranquila, sem pressa, para que todo mundo consiga assimilar esse conteúdo. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é um panorama geral da formação da nossa população. Preste atenção comigo. Nós temos aqui, em ordem cronológica, tá? Indígenas que aqui viviam, portugueses que chegaram e nos colonizaram, africanos que foram trazidos à força como escravos, europeus e asiáticos que emigraram em grande quantidade entre os séculos XIX e século XX. Beleza? Se você reparar, nós temos aqui diversos povos, diversas etnias sendo a base da nossa formação populacional. Os índios que aqui estavam, os portugueses que chegaram, os africanos que foram trazidos para a mão de obra escrava e posteriormente europeus como alemães, como franceses, como outras populações europeias e asiáticos que foram chegando no Brasil a partir do século XIX, principalmente após o fim do tráfico negreiro. Beleza? Todas essas características aqui conferem à população brasileira uma característica muito interessante e muito peculiar, que é a chamada miscigenação. Esse palavrão aqui significa, de forma bem direta, bem fácil para vocês entenderem, que nós temos uma população muito misturada. Miscigenação seria a mistura de raças, a mistura de povos, a mistura de etnias. Tranquilo? E se você reparar aqui, nós realmente temos vários povos, várias etnias sendo mescladas, sendo miscigenadas através do tempo no nosso território. Beleza? Posteriormente, eu estou trazendo aqui para vocês uma página do IBGE, onde nós temos aqui a estimativa da nossa população total atualmente, que é em torno de 211 milhões de habitantes. Repara que isso é uma estimativa, tranquilo? E eu estou tirando essa informação do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E aí eu quero que vocês se perguntem, o que é o IBGE? Onde fica o IBGE? O que faz o IBGE? E aqui eu vou trazer algumas dessas respostas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se constitui no principal provedor de dados e informações que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municípios. Vocês entenderam isso? Ficou difícil? Então eu vou traduzir para vocês. O IBGE é o responsável pela confecção, pela elaboração dos dados relacionados à gestão do nosso território. Por exemplo, o IBGE é o responsável pela confecção dos mapas. O IBGE é o responsável pela confecção também dos dados estatísticos do nosso território. Tranquilo? Como nossa população total, como a nossa densidade demográfica, as nossas taxas de mortalidade e natalidade, o número de pessoas que entraram no Brasil, migraram para o Brasil ou que saíram para o Brasil, o número também de domicílios no nosso território, domicílios que têm acesso à televisão. Todos esses dados, como também o PIB, a inflação, são todos
aferidos todas funções do IBGE. Tem vários setores, vários segmentos referentes a esses dados, beleza? O IBGE tem informações de extrema confiança, tanto que é utilizado em todas as esferas, municipal, estadual e na esfera federal, para a gestão do nosso território. Inclusive, a gente trabalha em sala de aula o quê? A regionalização do Brasil segundo o IBGE, que divide o nosso país em Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns dados que eu tirei também do site do IBGE. Olha que interessante. Conteúdo que nós já trabalhamos, que são os pontos extremos do nosso território, área do nosso território, tamanho do nosso país, beleza? Aqui nós temos os pontos de mais altitude, maior altitude, os pontos mais altos do nosso Brasil. E aqui nós temos também o número de municípios de acordo com cada região do Brasil. E por fim, nós temos uma função muito interessante do IBGE, que é o censo demográfico, que é uma contagem domicílio a domicílio de todo o nosso território. O censo, ele ocorre geralmente a cada 10 anos. Ocorreu o último em 2010 e o próximo seria o censo 2020. Porém, esse censo 2020, ele já foi adiado para o próximo ano. Por quê? Devido à pandemia do coronavírus, que está fazendo com que todos nós tenhamos que mudar as nossas rotinas. Tranquilo? Então, esses dados sofrerão um atraso e o censo passará a ser divulgado no próximo ano. Beleza? Agora, vamos conhecer alguns conceitos demográficos, alguns conceitos relacionados à população de um modo geral, para depois a gente discutir características da população brasileira. Primeiros conceitos aqui para basear a nossa aula: o conceito de população absoluta e o conceito de população relativa. Primeiro aqui, população absoluta nada mais nada menos é do que a população total de um espaço, de um país, de um município, de um estado, de um bairro, se você quiser fazer esse recorte local. Já a população relativa, ou densidade demográfica, é o número de habitantes relacionado à extensão territorial do espaço. Ou seja, você pega o número total de pessoas e divide pelo espaço que ela ocupa, e ali você vai ter uma relação chamada de densidade demográfica. Beleza? A partir daí, nós chegamos em outros dois conceitos: o chamado populoso e o conceito chamado de povoado, que é o nosso próximo slide. Aqui eu estou trazendo para vocês dois recortes que eu tirei do site do IBGE. Dê uma olhada nesse link, você consegue trocar cidades, você consegue trocar estados e você consegue ter dados atualizados da população de todo o nosso país, é muito interessante. E aqui eu estou trazendo a população do estado de São Paulo e a população do estado do Rio. Vamos reparar aqui nesse primeiro indicador. População estimada no ano passado de São Paulo girava em torno de 46 milhões de habitantes. Do Rio de Janeiro, essa população estimada era de 17 milhões de habitantes. Então eu posso afirmar que a população absoluta de São Paulo é maior do que a população absoluta do Rio de Janeiro. Logo, São Paulo é um estado mais populoso do que o Rio de Janeiro. Ou seja, o conceito de população absoluta está relacionado ao conceito de populoso. Beleza? Olhando agora aqui embaixo, nós temos outro indicador: a densidade demográfica. A densidade demográfica de São Paulo em 2010 era de aproximadamente 166 habitantes por quilômetro quadrado. E a população relativa ou densidade demográfica do Rio de Janeiro em 2010 era de aproximadamente 365 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica do Rio é maior do que a de São Paulo. Logo, eu posso afirmar que o estado do Rio de Janeiro é um estado mais
povoado do que o estado de São Paulo, ok? Então, resumindo, população absoluta está relacionada com o conceito de populoso e população relativa ou densidade demográfica está relacionada com o conceito de povoado, beleza? Não esquece. Aqui eu trago o mapa de 2010, que foi confeccionado a partir do Censo Demográfico de 2010, da densidade demográfica de todo o território nacional. E olha como é interessante esse mapa e como ele se relaciona com a nossa última aula. Repara comigo. Aqui nós temos uma legenda, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porém, aqui na parte mais clara você tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e na parte mais escura, mais laranja, você tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Se você reparar todo o território brasileiro, a população brasileira apresenta uma maior concentração, ou seja, uma maior densidade demográfica no litoral brasileiro. Isso deve-se de cara devido à colonização, devido à ocupação do nosso território, que começou por onde, professor? Pelo litoral. Você lembra do ciclo da cana? Você lembra da drogas do sertão? Você lembra também do ciclo do algodão? Aqui nessa região você lembra da mineração? Você lembra aqui do ciclo do café e posteriormente o ciclo da indústria, a nossa industrialização, que é um tema importantíssimo que a gente vai trabalhar mais à frente com mais detalhes. Então você repare que as atividades foram concentradas no litoral, consequentemente as principais cidades, os principais núcleos urbanos foram sendo formados aqui no nosso litoral, beleza? Hoje, essas são as principais cidades brasileiras, são as cidades mais visitadas também turisticamente, são as cidades que apresentam os maiores produtos internos brutos, ou seja, a maior geração de riquezas. E se você olhar para o extremo oeste do nosso país, nós temos aqui na região amazônica áreas com baixíssima densidade demográfica, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. São os chamados vazios demográficos, ok? E qual é a causa? Por que, professor, nessa região nós temos vazios demográficos? Devido principalmente à presença da floresta amazônica, uma floresta densa, uma floresta de difícil acesso, uma floresta que impede o quê? O avanço da população, que limita o acesso da população nesta área mais clara do nosso território aqui na região norte. Beleza? E por fim, nós temos aqui alguns conceitos que vão ajudar a gente a entender nessa primeira etapa como nós vamos medir a nossa população. Como é que a gente vai conseguir detalhar se a nossa população cresce, se ela diminui, por que essas taxas estão aumentando ou estão diminuindo, quais são as causas e consequências. As taxas que eu vou falar com vocês são importantíssimas, não somente para você analisar a população brasileira, como a população de qualquer parte do mundo. Não são taxas difíceis de você compreender. A primeira dela é a taxa de natalidade. Vamos lá. Taxa de natalidade seria o número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes dentro daquele ano, dentro de um ano. Tranquilo? A taxa de mortalidade é o número de mortos ou o número de óbitos registrados em um ano a cada 1.000 habitantes. E a partir dessas duas taxas, nós chegamos numa terceira taxa, que é o crescimento vegetativo ou o crescimento natural. Crescimento vegetativo ou crescimento natural nada mais, nada menos é do que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ok? Se nascem mais pessoas do que morrem, o crescimento vegetativo é positivo. Se nascem menos pessoas e morrem muito mais pessoas, o crescimento vegetativo daquela região é negativo. Beleza? Aqui nós temos essas três fórmulas: taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. Para vocês entenderem o que são todos esses termos, aqui nós temos uma legenda
para facilitar a sua vida, beleza? A quarta taxa importante é a taxa de fecundidade, que também não é difícil. A taxa de fecundidade, ela é o número médio de filhos por mulher com idade entre 15 e 49 anos. Porque aqui é uma idade fértil da mulher, uma idade média de fertilidade das mulheres. E por fim, a expectativa de vida ou a esperança de vida, que é o número médio de anos da população de um país que ela vai viver, o que a população espera viver naquele país. Tranquilo? Essas estimativas também são feitas a partir da elaboração de dados, como por exemplo o censo no Brasil. Beleza? O censo demográfico, ele ajuda a entender como a nossa esperança de vida vai aumentando nas últimas décadas. Daí a importância, por exemplo, do censo demográfico. Beleza? Eu vou dar uma paradinha nessa aula aqui. Eu vou cortar para a segunda aula para não ficar um vídeo muito extenso para vocês, beleza? E a gente vai começar agora a destrinchar essas taxas em gráficos para ficar ainda mais fácil para vocês compreenderem, beleza?